Esta noite eu quero abrir uma nova série sobre avivamento. Avivamento é a minha linguagem. Faz 30 anos que eu tenho pregado o Evangelho e dos 30 anos eu sempre preguei sobre avivamento. Eu sou o homem do avivamento, eu gosto de avivamento, eu clamo por avivamento. E eu não sei se eu conseguiria viver sem um pleno avivamento na minha vida e vendo ele se manifestar através da minha vida. Eu sei que é uma palavra um pouco difícil de ser explicada, porque cada um tem uma ideia sobre avivamento, mas eu vou, nesta série, tentar trazer algumas verdades espirituais que nos ajudarão, não apenas compreender o avivamento, como também nos inserir nesse avivamento, porque como Abacuque orou, nós devemos orar também: Senhor, aviva a tua obra, faça conhecida no decorrer dos tempos. Diga comigo: Senhor, aviva a tua obra, faça conhecida no decorrer dos tempos. Mais uma vez, por gentileza: Senhor, aviva a sua obra, faça conhecida no decorrer dos tempos. Eu creio que o desejo de Jesus com relação à sua igreja é ver igrejas locais saudáveis, maduras, comprometidas com os valores do reino, movendo-se no poder do Espírito, fazendo com que o reino se mova de forma extraordinária. Eu creio que o desejo do Senhor Jesus Cristo é ver que o seu rebanho esteja vivo, cheio da glória, cheio do Espírito Santo, e eu espero que isso seja vivido em nosso meio, em nome de Jesus. Eu tenho orado mesmo e vou continuar proclamando: nós precisamos de um avivamento. E algumas ideias sobre avivamento parte da questão da oração. Quem já não ouviu dizer que é só começar a orar que o avivamento acontece? Quem já ouviu, diga amém. É verdade, oração faz parte do movimento avivalista. Mas eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Bem, quem já ouviu falar a respeito de avivamento vem quando a igreja se voltar para a palavra? Quem já ouviu sobre isso? A igreja tem que estar na palavra, porque não existe avivamento que não seja bíblico, não existe avivamento que não esteja fundamentado na palavra. Eu também já ouvi muito sobre isso, concordo, mas gostaria de trazer também uma reflexão sobre este assunto. Quem nunca ouviu falar que avivamento é marcado por arrependimento? Não existe avivamento sem arrependimento. Quem já ouviu isso aí? É a frase que talvez a gente mais escuta. Temos que orar para avivamento, temos que voltar para a palavra para avivamento, temos que ver as pessoas se arrependendo para avivamento. É verdade, eu concordo com isso, mas eu gostaria de trazer aqui algumas considerações a respeito dessa verdade. E por fim, quem nunca ouviu falar que avivamento é a manifestação do poder de Deus? Avivamento é o poder de Deus abrindo os olhos dos cegos. Avivamento é Deus abrindo os ouvidos dos surdos, dando voz aos mudos, pernas aos paralíticos, limpeza de pele aos leprosos, ressurreição de mortos. Não é verdade? A gente sempre olha avivamento com a manifestação de poder. Bem, essas 4 definições e tantas outras mais que possamos linkar aqui são verdades, mas eu quero levá-los a uma consideração um pouco mais profunda. Por quê? Queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós só conseguiremos orar de fato quando o Espírito nos ajudar a orar. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a consideração não é apenas orar, é orar no poder do Espírito Santo. Eu vejo que muitas pessoas parecem que na oração estão informando a Deus a respeito das suas necessidades. Deus, olha, não sei se você sabe, aqui embaixo a coisa está meio difícil. Aí talvez os anjos estejam abanando você, então está tudo muito fresquinho, mas aqui embaixo o fogo está pegando. Na realidade, queridos, a Bíblia nos diz que mesmo antes de nós pedirmos, Deus já sabe as nossas necessidades. Nós temos que aprender a orar no Espírito, permitir que o Espírito nos mova em oração, em conexão com as batidas do coração de Deus. Veja o seguinte, a Bíblia também diz que tudo que Deus fez é mediante a
palavra, mas escute bem, João 14, 26 nos diz que o Espírito Santo é que nos ensina sobre a palavra. Se você ler a Bíblia, o Espírito Santo não abrir os olhos do seu entendimento, se ele não trazer luz, iluminação à sua mente, você vai passar pelos textos bíblicos, até poderá fazer uma boa interpretação gramatical, fará uma boa interpretação de texto, mas a revelação do que Deus falou nunca brotará no seu coração. Então nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos ajude a entender o que estava na mente de Deus quando Ele inspirou homens santos para escreverem o que nós temos nas mãos, os 66 livros da Bíblia. É fato que nós temos que pregar arrependimento, mas João capítulo 16, versículo 8, diz que quem produz o arrependimento ao coração do homem é o Espírito Santo. Não adianta nós pregarmos sobre adultério, sobre lascívia, pornografia, sobre roubos, todos pecados, e de fato pecados, mentira, os quais levarão aqueles que praticam tais coisas ao inferno, mas não serão palavras humanas, eloquências humanas que produzirão mudança no ser humano. Se o Espírito Santo não vivificar as palavras, se o Espírito Santo não trouxer arrependimento ao coração, as pessoas continuarão ouvindo sermões, ficarão até viciadas em participar de cultos religiosos, mas não terão as suas vidas transformadas. É fato que nós precisamos andar no poder, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, cheios do Espírito Santo, para que sejais minhas testemunhas. E então, começando em Jerusalém, como também Judéia, Samaria, até os confins da terra, manifestarão o meu poder, a semelhança de Jesus, como Atos 10, 38, que diz: o qual foi ungido pelo Espírito Santo, o qual andou no poder do Espírito Santo, curando os enfermos e libertando os cativos do diabo. Queridos, o que eu estou dizendo com isso? Que o verdadeiro avivamento não está simplesmente quando oramos, ou quando simplesmente lemos a Bíblia, ou simplesmente quando pregamos contra o pecado, ou simplesmente como não manifestamos algum dom espiritual. O avivamento pleno e verdadeiro só acontece quando a pessoa do Espírito Santo, quando a obra do Espírito Santo pode se mover intensamente na vida de um homem, e quando este homem, em interação com o que Deus está fazendo em sua vida, ele se torna um padrão, ele se torna uma chama, ele se torna um tição tirado do fogo para incendiar a sua casa, incendiar os seus amigos, incendiar a igreja onde ele está, que consequentemente vai tocar a sua cidade. Não existe pleno avivamento sem uma vida cheia do Espírito Santo. Não existe, é impossível. Você pode até ler a Bíblia sem o Espírito, mas você não vai ter a revelação. Você pode até falar e fazer algumas pregações duras, mas se o Espírito Santo não trabalhar, os homens não deixarão o seu pecado. Você pode ter até estruturas funcionais, mas se o Espírito Santo não trabalhar, nós não vamos ver manifestação de vida. Então eu estou pregando esta noite a uma geração que me ouve, eu estou pregando a uma igreja que me escuta, dizendo: nós precisamos voltar a valorizar a obra do Espírito Santo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa que possamos desejar nessa vida. Uma das coisas que me preocupa é que, com o passar do tempo, eu tenho visto isso diante dos meus olhos. A obra do Espírito Santo tem se tornado algo opcional. Observamos, por exemplo, a Bíblia nos ensina de que a igreja, a primeira igreja local plantada em Jerusalém, cresceu. Graças a Deus, a igreja cresce. Graças a Deus, nossa igreja está crescendo. E com o crescimento, tem mais trabalho. E com mais trabalho, precisamos de mais voluntários. E uma das coisas interessantes que a igreja primitiva nos ensina é que ser voluntário não é apenas ser um prestador de serviço para fazer o que ele pensa que tem que ser feito, mas um voluntário é aquele que presta serviço conforme o serviço e o senhor do serviço exige. Por isso que eles diziam, para os trabalhos mais simples dentro da igreja, uma das condições era ser cheio do Espírito Santo.
Eu fico pensando às vezes, se sem o qual não podia servir das posições mínimas da igreja, sem uma vida no Espírito não poderia ocupar nenhuma das funções. Hoje em dia nós tratamos a vida do Espírito como se fosse descartável, como se fosse opcional. Eu já tenho falado aqui algumas vezes, mas na minha juventude na igreja, nós entrávamos em crise, não porque não tínhamos o melhor tênis, o tênis da marca da época, não porque não tínhamos os melhores games, não porque não tínhamos uma ascensão social. Sabe por que nós entrávamos em crise, os jovens? Porque nós não havíamos recebido dons, porque ainda não havíamos profetizado, porque ainda não havíamos expulsado demônios, porque ainda não havíamos curado um corpo doente, porque ainda não havíamos visto o poder de Deus em nossas vidas. E hoje eu percebo uma geração em crise porque não recebeu um like, porque não foi bem tratado na internet, porque não tem o suficiente. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu venho de um tempo onde nós tínhamos que buscar água no balde, a quilômetros de distância para tomar banho, e quando voltávamos para casa, nós víamos os nossos avós com as mãos levantadas, cantando e bendizendo ao Senhor, porque eles não eram movidos por coisas, eles eram movidos por uma fé incendiada pelo Espírito Santo. E eu clamo por uma igreja que não se satisfaça com outra coisa, senão pela obra do Espírito Santo. Não é opcional. Ser cheio do Espírito Santo nunca foi, nunca será opcional. Se você pega o texto em Efésios capítulo 5, ele está no imperativo: enchei-vos, pois, do Espírito Santo. Ele dá algumas advertências anteriores, dizendo: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Camarada, eu fico pensando, como que alguém torna opcional? Como alguém torna facultativo? Como alguém pensa que pode viver sem o Espírito Santo, sem que a própria Bíblia mostra o qual não existe vida? Se nós analisarmos, em poucas palavras, se nós olharmos o panorama bíblico, dentro de uns poucos aspectos, nós vamos observar que sempre a obra do Espírito teve primazia. Alguns personagens, Zacarias falou lá no capítulo 4, versículo 6, que o Senhor derramaria do seu Espírito. Joel capítulo 2, disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Se você observar João, o Batista, o profeta, ele disse que o Espírito Santo seria derramado. Interessante sobre João, que eu quero fazer aqui menção do capítulo 1, versículo 29, quando ele aponta para Jesus, dizendo: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas logo nos versículos seguintes, no versículo 32, ele disse: olha, esse que tira o pecado do mundo não vem apenas santificar você, ele não vem apenas te perdoar, mas ele também vem trazer fogo para a sua alma, ele vem trazer fogo sobre a sua vida, ele vos batizará com o Espírito Santo e poder. Aleluia! Observa que João, um profeta, não se deteve apenas à obra da salvação, ele não se deteve apenas ao perdão e à graça que nos reconstrói em Deus, nos unindo a ele, nos justificando diante do Senhor, mas também nos falou a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Irmão, eu estou aqui, eu estou querendo de todo o meu coração que o Espírito Santo comece a te incomodar, e que de fato você comece a ficar incomodado, dizendo: meu Deus, por que eu ainda não falo em línguas estranhas? Meu Deus, por que eu não estou profetizando mais? Meu Deus, por que doentes não são mais curados debaixo do meu ministério? Meu Deus, por que não há mais libertação de cativos? Eu estou orando para que o Espírito Santo te incomode, e você, como esses homens, volte a valorizar a obra do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! O próprio Senhor Jesus Cristo. Gente, eu fico me perguntando, como que nós vamos tornar facultativo algo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que sem o qual não dá? Gente, aqueles discípulos tiveram um melhor pastor, Jesus. Tiveram o melhor professor, o mestre dos mestres, Jesus. Tiveram o melhor amigo de todos, Jesus, aquele que deu a sua própria vida por seus discípulos. Em toda a história, Jesus sempre esteve presente com eles. Até quando eles acharam que não, Jesus foi sobre o mar,
acolhê-los e acudi-los em alto mar quando a tempestade iria naufragá-los. Mas Jesus disse: espera um pouquinho, tem uma obra que precisa ser feita, que está fora da minha esfera, está fora da minha jurisdição, eu trabalho em cooperação com Ele. Ele disse: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu te falar uma coisa, você quer fazer discípulos sem levá-los ao mover do Espírito? Você quer levar uma igreja a crescer, a uma igreja a incendiar sem que o Espírito Santo trabalhe? Você quer cuidar da sua família sem que o Espírito Santo trabalhe na sua esposa, trabalhe no seu marido, trabalhe nos seus filhos? Você quer construir algo em Deus sem que a vida do Espírito se manifeste? Eu vou te falar, querido, você pegou o caminho errado. Você está em rota de colisão com o desastre. Mas se você confiar no mover do Espírito, se você acreditar que o Espírito da verdade, o Espírito de vida, o Espírito de Jesus Cristo, ele realmente pode fazer o que nós não fazemos e começar a semelhança de Jesus, dizer: olha, vocês precisam ficar até que, vocês precisam ficar até que, vocês precisam ficar até que. O que é esse até que? Não é uma busca que se limita à busca, mas é uma busca que quer ver o seu resultado, é uma busca que quer ver a conclusão. Meu querido, eu me lembro quando eu ainda não falava em línguas estranhas, eu comecei a buscar e eu ia toda vigília, toda sexta-feira ia na vigília, no mínimo uma vez por semana ia à vigília. Fala em vigília, nunca mais vi falar em vigília na igreja. Parece que não existe mais vigília na igreja. Deus, aviva a sua obra, Senhor. Aviva a sua obra, Senhor. Os crentes não podem ficar uma noite sem dormir, porque chega no dia seguinte e perdeu a fé. Estou brincando. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Eu ia nas vigílias e eu orava e eu não falava em língua. Eu ia na outra vigília, orava e não falava em língua. E tinha um profeta, eu falava: põe a mão na minha cabeça, e não orava. E não ia. Mas sabe de uma coisa? Eu fiquei até que. Eu busquei, jejuei, orei, busquei, jejuei. Eu não tinha o entendimento que tenho hoje, por isso acabei sofrendo muito para receber o dom de línguas. Mas no dia que eu recebi, aleluia, eu percebi o quanto valeu a pena buscar até que, aleluia. Até hoje, meu irmão, minha esposa é prova comigo. Se você ficar comigo meia hora, 40 minutos, 1 hora orando, eu vou estar orando em línguas estranhas, te clamando, roblavacai. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que orar em línguas é a linguagem sobrenatural da oração. Orar em línguas, você fala em mistério com Deus, que os demônios não sabem o que você está falando. A Bíblia diz que você fala em mistérios, você louva a Deus como você nunca louvaria. Você entra numa esfera de entendimento que você nunca entraria. Nunca e jamais, jamais a Bíblia colocou falar em línguas em desprezo, ou mesmo nessa competição religiosa entre os reformados e os pentecostais. Eu não quero saber dessas escolas, eu quero saber o que a Bíblia diz, que nós falaremos novas línguas e ponto final. Aleluia. Agora eu percebo que hoje em dia os caras não falam em línguas e está de boa. Não fala em línguas, e aí? Vou para o céu. Ok, você vai para o céu. Falar em línguas não é salvífico. Falar em línguas não vai te tornar mais santo. Mas eu garanto que o dia que você começar a falar em línguas, a tua vida com Deus muda. Eu garanto, a tua vida com Deus muda, a tua oração muda, o seu entendimento das Escrituras muda, o seu relacionamento com o Espírito Santo muda. Por quê? Porque a linguagem sobrenatural, Deus é Espírito. Quando você ora em línguas, você treina o seu Espírito, ele fica mais sensível para se relacionar com Deus. E Deus fala no espírito humano, Deus fala dentro do interior humano. Quem está comigo aqui, diga amém. É só um dos aspectos aqui que eu estou falando sobre avivamento. Um dos aspectos que nós precisamos valorizar. Eu sei que alguns vêm da escola reformada, outros vêm da escola pentecostal. E essa guerra pode, não pode, deve, não deve, acabou, não acabou. Meu irmão, saia dessa discussão tola. Vá para a Bíblia, vê o que a Bíblia diz, vê o que as Escrituras dizem. Nunca o dia que o Espírito Santo sair da terra, aí está terminado tudo isso. Aí o anticristo vem e se manifesta. Aí a obra de Cristo está consumada. Mas enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto estivermos na terra, esse é um princípio básico da vida cristã. Andar no Espírito, andar no Espírito, andar no Espírito, andar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Agora é interessante que Jesus imprimiu
tanto isso, que os seus discípulos valorizaram igualzinho a ele. Pedro, quando se levanta em Atos capítulo 2, ele se levanta dizendo: irmãos, o que está acontecendo aqui não é uma obra da carne, como vocês estão imaginando, porque nós sabemos que há dissolução na bebida alcoólica. Nós sabemos que quem se entrega à bebida alcoólica vai fazer as suas macaquices, vai fazer as suas palhaçadas. E nós não estamos aqui envolvidos com a bebida alcoólica. Mas o que está acontecendo é a obra do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira pregação pública da igreja foi uma apologia, ou seja, uma defesa da obra do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo estava lá, mais de 3.000 pessoas se converteram. Olha, que eu vou te falar, meu querido, o dia que você evangelizar cheio do Espírito Santo, o dia que você começar a orar pelos enfermos cheio do Espírito Santo, o dia que você começar a adorar a Deus cheio do Espírito Santo, o dia que você começar a cuidar da sua família cheio do Espírito Santo, o dia que você realmente voltar a valorizar a obra do Espírito Santo, eu te garanto, em o nome de Jesus eu te garanto, sua vida vai mudar. O seu ministério vai mudar. As esferas sobre sua cabeça vão mudar. Não tem como. É assim que funciona no reino dos céus. É assim que funciona. Nós precisamos entender de que sempre foi assim. E não vai ser diferente. Se você observa logo no capítulo 7, capítulo 4, novamente a obra do Espírito Santo. Estevão estava sendo martirizado, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, ele estava orando, cheio do Espírito Santo. Ei, dá o cutucão do irmão aí e diga assim: pensa que você pode fazer alguma coisa? Pensa que você é alguma coisa sem o Espírito Santo? Pensa que toda essa estrutura que Deus nos deu funcionará para alguma coisa sem o Espírito Santo? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu estou orando e Deus sabe da minha oração. Eu espero que o Espírito Santo pegue você e vire você do avesso. Eu oro para que o Espírito Santo pegue você e mude essa sua teologia barata, mude essas suas crenças insignificantes. Eu oro para que o Espírito Santo avive você e todas as marcas doídas e traumas sofridos virem cinza diante do Senhor, porque Ele vai te mostrar uma vida plena. Aleluia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Observe que toda a igreja caminhou nisso. Paulo, na sua conversão, ele foi cheio do Espírito Santo. Barnabé, na sua missão, foi cheio do Espírito Santo. Por onde você olhar para a Bíblia, qualquer personagem que você observar, qualquer história que você lê, qualquer grande fato entre céus e terra, quem estava lá? A pessoa do Espírito Santo. A gente entende algumas coisas aqui importantes essa noite. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo não é acidental. Vamos tirar algumas lições aqui. Primeiro, nós já pegamos aqui. Repita comigo. Eu só sou cheio do Espírito Santo quando eu valorizo a sua obra. Se eu não valorizar a sua obra, irmão, por que eu vou ser cheio? Não tem. Se você não valorizar, se para você ser ou não ser cheio do Espírito Santo, se para você continua mesmo, você consegue pagar suas contas, você consegue continuar vivendo a sua vida, você continua o seu mundinho, por que você vai buscar? Não tem porquê. Se a sua própria capacidade te sustenta, se a tua própria capacidade te provê tudo que você precisa, por que você vai valorizar a obra do Espírito Santo? Não tem porquê. Primeira coisa é valorizar a obra do Espírito. Porque tudo que você valoriza, você vai virar a segunda chave. Você começa a buscar. Você começa a buscar. Eu tenho visto isso já com muita reconhecimento na minha própria vida. Quando eu percebo que o nível de unção diminuiu, que o nível de revelação diminuiu, eu falo assim: meu Deus, tem uma coisa errada. E eu vou começar a ver, analisar. Eu estou mais diante da televisão, eu estou comendo demais, não estou jejuando de menos. Eu estou dando mais ocasião à carne do que ao espírito. É fatal.
É fatal. Quando eu tenho a consciência, eu começo a ter um estilo de vida diferente. Quando eu tenho a consciência, eu começo a dizer, opa, espera um pouquinho. Eu preciso ter o meu devocional com Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque o que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma participação humana nisso daqui. A gente fica nesse engano, dizendo, não, mas se Deus quer me encher, Ele me enche. Se Deus quer fazer, Ele faz. Não é assim, querido. A Bíblia diz, se você quer ser cheio do Espírito Santo, fale em novas línguas. Você quer ser cheio do Espírito Santo, fale salmos e hinos e cânticos espirituais. Quer ser cheio do Espírito Santo, valorize a sua obra, jejue, busque a presença do Senhor. É um mandamento, é mais do que uma questão de descanso. É a prática de uma vida em Deus. Buscai, enchei-vos. Não tem como. Não tem como. Esses dias, um jovem chegou para uma conversa, ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou, pastor, eu descobri que se eu investisse todo o tempo que eu gasto com mídia social, lendo a Bíblia e jejuando, eu teria sido uma pessoa muito mais profunda em Deus. Agora eu estou falando contra a mídia social? Não, eu sou a favor. Aliás, eu acho que nós aqui até usamos muito pouco a mídia social. Nós devemos usar para o avanço do reino. Mas a questão é que a nossa distração, ela é fruto da fraqueza da nossa paixão. Escute bem, a nossa distração é fruto da fraqueza da nossa paixão. Consequentemente, se nossa paixão é fraca, nós não vamos atrás daquilo que nós gostaríamos. Simples. Nós precisamos falar, Deus, espera um pouquinho. Esse pregador está falando a verdade. Meu coração já não está tão quente. Meu coração já não está mais tão fervoroso. Meu coração já não está mais tão intenso. Meu coração já não é mais entregue como deveria, como eu era antes. Então nós precisamos voltar, dizer, Deus, eu preciso valorizar, eu preciso buscar, e eu preciso interagir. Qual que é a interação? Porque a obra do Espírito Santo, sempre ela está conectada a um propósito. Quanto mais você interage com as pequenas impressões do Espírito, quanto mais você interage com as coisas que parecem insignificantes, mais o Espírito parece estar no governo da sua vida. Mais a sua consciência fica clara para ouvir as direções do Espírito. Quanto mais você entra nessa dinâmica, obedece, mais Ele te dá. Obedece, mais Ele te dá. Obedece, mais Ele te dá. Obedece, mais Ele vai te entregando. Então, essas três coisas são importantes, porque eu vejo que algumas pessoas só se pensam em mover em Deus quando entrarem em atmosferas, querido, que você não entra da noite para o dia. E fico me perguntando, não. Algumas pessoas dizem, não. Eu só vou se mover se o Espírito fizer isso. Cara, o Espírito Santo, ele está no nosso dia a dia. O Espírito Santo está desde quando a gente se levanta para tomar o café da manhã. O Espírito Santo está conosco quando você está falando de alguém. O Espírito Santo está quando você administra o seu dinheiro. O Espírito Santo está quando você olha para as coisas. E se nestas coisas pequenas nós não interagimos com o Espírito Santo, como que nós vamos buscar tão intensamente para as coisas maiores? Então, pegando essa mensagem para encerrar ela de trás para frente. Se nós valorizamos ao ponto de entender que Ele faz, por que não damos ouvido às coisas simples da vida? Aquela voz no teu coração, que às vezes é tão simples você chegar e entregar uma palavra de encorajamento para o irmão. Aquela voz no seu coração, que é só você lá chegar e pedir perdão ao seu marido, perdão à sua esposa. Aquela voz do coração, que é só você ir lá e retratar com o seu irmão, e retratar com a sua irmã. Aquela voz do coração, que é só você ir lá no seu trabalho e orar por uma pessoa, colocar as mãos sobre ela e abençoar. Aquelas coisas simples, que é uma forma de você dar valor às questões de Deus. Por que não separar um dia da semana para jejuar? Eu vou dormir hoje e vou acordar em jejum. Vá até às 6 horas da tarde, dia seguinte, garanto para você não vai morrer. E se você morrer, me avisa que eu ressuscito você.
Não vai morrer. Garanto, você não vai morrer. Sabe o que vai morrer? Tua carne morre. Tua carnalidade morre. Acredite. Acredite que eu estou te falando. O que você está querendo dizer com isso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você começa a trazer um governo sobre a sua carne. Jejum é extremamente importante para a obra do Espírito Santo. Opa, alto lá, minha carne, você não está no comando não. Ainda que dentre todas as coisas, a única que não é vaidade de comer, então eu vou submeter esse desejo lícito, essa prática lícita, dizendo, eu não vou alimentar minha carne, mas eu vou me encher da palavra de Deus, eu vou orar, aleluia. Quem está comigo aqui ou não? Cara, pelo menos a 1 hora que você gasta comendo, você vai gastar orando. Pelo menos a 1 hora que você gasta comendo, você vai gastar lendo a Bíblia. Você vai ganhar tempo. Aleluia. E eu vou garantir para você que você vai ficar fraco. Aí não tem força para brigar com o seu esposo. Aleluia. Nem com a sua esposa. Glória a Deus. Não tem força para brigar com o irmão. Aí a carne vai acalmando. Você vai ficando mansinho. Não é verdade, meu amor? Minha mulher adora quando eu jejuo. São os dias mais maravilhosos da vida dela, é quando eu estou em jejum. Aquele Marcelo bravo, aquele Marcelo enérgico. Fica uma ovelhinha mansinha. Mas são fatos. São fatos. O que eu estou mostrando com isso? Fala, Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da tua boca. Deus, eu não posso mais viver sem a sua voz. Eu não posso mais viver sem a sua direção. Senhor, eu não quero mais ser um cara que apertou o botão do piloto automático da religião e saio vivendo domingo após domingo, culto após culto. Deus, eu quero que o sobrenatural invada a minha vida. Eu quero que o sobrenatural invada a minha família. Eu quero que os céus invadam a minha casa. Eu quero que a intervenção divina entre no meu trabalho. Senhor, eu estou aqui jejuando e orando, dizendo por quê? Porque eu sei que é este o caminho. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que depois de você orar e jejuar, você saiu do deserto do poder do Espírito Santo. Eu quero ir no mesmo caminho, aleluia. A tua palavra diz que aqueles irmãos ficaram lá 7 dias no cenáculo orando e o fogo desceu do céu. Eu quero ir nesse mesmo caminho, aleluia. A Bíblia diz que Paulo ficou sem comer e jejuando por 3 dias. E no 3º dia, ele foi cheio do Espírito Santo. Eu quero ir nesse caminho. Busca intensa. Ser proposital. Ser proposital. Eu percebo que se nós não colocarmos isso como um valor em nossas vidas, vai passando. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu sempre fui um homem de jejum e oração. Logo ali nas primeiras semanas da minha conversão, logo nas primeiras semanas, eu jejuei 5 dias. Não aconselho você fazer isso sem água e sem comida. Não bebi e não comi por 5 dias. E foi um espetáculo depois de 5 dias. Só ilustrando que de lá para cá, todo ano, eu fazia pelo menos uns 2 jejuns de 21 dias só comendo legumes. Toda semana eu jejuava 2 vezes por semana, terça e quinta-feira. Depois eu comecei todo primeiro dia do mês, ou melhor, sexta-feira do mês, eu ia sexta, sábado e domingo. Entrava sexta-noite na igreja, só saía de lá domingo, depois para o culto de hora da manhã, pregar cheio do Espírito Santo. E jejuava no mínimo uma vez por ano, 40 dias. Gente, minha vida era de jejum. Eu mais jejuava do que comia. Um dia eu enchi a paciência de jejuar. Fiquei bravo, entrei na carne. Eu não vou mais jejuar. Não vou mais jejuar. Apareceu um filho mimado. Aí, sabe o que aconteceu? Eu falei assim, a partir de hoje, eu só jejuo quando Deus me mandar. Esse silêncio é para mostrar que eu percebi que eu não estava jejuando só depois de 2 anos. Que eu não escutava a voz de Deus. Um cara que nasceu em jejum. Um cara que jejuava no mínimo 2 vezes por semana. Jejuava 7 dias direto, 15 dias direto, 21 dias direto, 40 dias direto. A carnalidade entrou. E já fazia mais de 2 anos que eu não jejuava. O que Deus me ensinou com aquilo? Falou, Marcelo, existem coisas que eu não preciso mandar, eu já mandei.
A Bíblia diz assim: quando jejuares, não é se jejuares. Quando jejuares, já está no imperativo, você vai jejuar. E quando você jejuar, jejue direito. Porque, pastor, você está enfatizando que a obra do Espírito Santo, ela tem que estar conectado à questão da busca. Porque é assim que funciona. Foi assim que funcionou. E por que Deus mudaria agora? Você tem que reservar tempo. Você tem que reservar o melhor que você tem da vida, o seu jejum. Você tem que ter oração. Você tem que estar em comunhão com o Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder publicamente. Qual foi a última vez que você fez um jejum de 24 horas? Não levante a mão. Só pela sua cara já estou tendo revelação. Qual foi a última vez que você jejuou 3 dias, direto? Só tomando água. Qual foi a última vez que você fez um jejum que a gente chama de Daniel? 21 dias, só comendo produtos sem ser de origem animal. Você percebe como a carnalidade vai tomando conta das nossas vidas? Você percebe que a gente vai vivendo só para alimentar nosso corpo, só para alimentar nossa carne. E aí a gente fica depois reclamando: o culto não está ungido. Quem faz o culto é você, que está aí alimentando a sua anaconda. O culto não está pronto, irmão. O culto é feito por você que vem adorar a Deus. Se você vem aqui oco, vazio, igual um maltrapilho, não vai acontecer nada. Agora vem cheio do Espírito Santo aqui para você ver. O céu desce, aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? Não, vocês não estão comigo aqui. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas a gente traz a síndrome de Adão. A gente pega e coloca toda a culpa. Não fluiu por causa do louvor. Não, irmão, não fluiu porque você não cantou. Não fluiu porque o pastor não pregou bem. Não, o problema não foi quem semeou, foi a terra que recebeu a semente. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. A gente vai colocando culpa nos outros. Aí a gente pega e vai trocando. Aí vai numa conferência aqui. Aí vai noutra conferência lá. Aí vai num culto poderoso aqui. Aí vai num profeta lá. Ok, tudo isso é bom e eu quero que você faça isso. Mas é insustentável. Se o avivamento não é pessoal, não adianta você usar subterfúgios. Você precisa estar avivado. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: o dia que eu estiver cheio do Espírito Santo, aleluia, o culto vai ser diferente, o louvor vai ser diferente, a palavra de Deus vai ser diferente. Quem está comigo aqui, diga amém. Oh, glória. Eu estou orando, eu quero ver esses jovens aqui, 3 dias lá na Sole, jejuando. Oh Deus, quero ver também os velhos, viu? Não é só jovem não. Ô pastor, está na terceira idade, a gente precisa comer. Não morre, eu já falei, se morrer eu vou lá e ressuscito. Para com história, rapaz. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa assim? Aleluia. Hoje, aleluia, Deus vai me usar umas 3 profecias. Eu vou ser um caçador de demônio. Vou olhar assim, o primeiro perturbado que eu ver, eu já mando fogo na cabeça. Irmão, a gente está tão carnal que a gente já vem para o culto sem expectativa. A gente vem arrastando a nossa alma. Vem, alma cansada, vem. Não, querido, escuta aqui. Sabe o que é o culto público? O culto público deveria ser a soma dos seus 7 dias de busca. A soma da sua paixão lá no secreto, quando a porta está fechada. Você deveria vir aqui para transbordar na vida do teu irmão. Você deveria vir aqui para profetizar na vida da sua irmã. Você deveria vir aqui orar pelo enfermo que está doente. Você deveria vir aqui orar pelo perturbado que está endemoniado. Você deveria vir aqui manifestar a glória de Deus. Alguém está comigo aqui? Aleluia. Alguém concorda comigo? Então dê um brado de vitória nessa casa. Aleluia. A Bíblia diz, olha que interessante, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo e entra um ímpio, ou um não crente, ou um descrente, ou um desviado, ele vai entrando assim, aí já levanta, opa, assim diz o Senhor para você, aí ele vai, assim diz o Espírito Santo, assim. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. Ele sai com o rosto em terra dizendo assim, verdadeiramente Deus está no meio daquele povo. Gente, eu fico feliz quando as pessoas chegam na igreja e falam assim, que estrutura linda, que louvor maravilhoso, que palavra. A gente fica feliz com essas coisas, porque isso tem o seu valor. Mas nada me agrada do que a pessoa sair do nosso meio e dizer assim, uau, Deus estava lá.
O cheiroso estava lá, oh aleluia, aleluia, eu senti ele me tocou. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu não me importo se a gente canta mal, se a gente prega mal, se a gente faz as coisas não tão bem feitas, mas desde que ele esteja presente, aleluia, tocando as vidas, restaurando as vidas, aleluia. Nós estamos aqui para isso, para manifestar a glória de Deus. Glória a Deus. E quem é o manifestador da glória? Você, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, aleluia, homens, mulheres. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora é uma busca. Eu vou te dar um conselho. Não deixe para jejuar na terça, porque chegar lá a vontade já passou de jejuar. Eu não vou matar a sua pizza da noite hoje. A pizza eu vou deixar, amém? Vou deixar você levar sua esposa, seus filhos para comer pizza hoje. Mas amanhã, quando você acordar, você vai ouvir a voz do seu pastor. Jejum! Dia de jejum! Dia de matar anaconda dentro da sua barrigão, aleluia! Ó, pastor, faz tanto tempo que eu não jejuo. Aí chegou um jovem para mim, pastor, eu estou jejuando em mídia social. Eu falei, só faltava essa agora. Não, mas tem um evangelho pregando hoje em dia, que eu não sei de onde vem não, só do capiroto. Jejuar mídia social, você vive de mídia social agora. Você precisa de mídia social para viver. Deus me livre, irmão. Você tinha que tomar vergonha na cara, não jejuar de mídia social. Jejum fala de comida, é ficar sem comer. Basicamente é isso. Pastor, explica mais, depois eu explico. Só fique sem comer, depois eu explico. Cutuca o irmão aí. Você está igual o pastor Jamal. Faz uns 2 anos que você não ouve Deus. Pode usar eu, vai, usa eu. Você está igual o pastor Jamal, que só vai jejuar quando Deus te mandar, já está uns 2 anos sem jejuar. Gente, eu estou usando só o princípio do jejum como uma busca, oração. São ferramentas essenciais. Sem essas buscas, sem isso, não existe. Não é acidental. Fale comigo, ser cheio do Espírito não é um acidente. Ser cheio do Espírito é intencional. Vire para o lado e diga assim, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo acidentalmente. Você vai ser cheio do Espírito intencionalmente. Então, o que o Espírito Santo vai falar no seu coração? Preste atenção aí. Ele vai colocar no seu coração palavras agora. Amém? Vai jejuar uma vez na semana. Vai orar pelo menos 1 hora por dia. Vai ler a Bíblia pelo menos um versículo por dia. Irmão, estou colocando coisas aqui que são os catalisadores da glória. É a forma como Deus vai alcançar seu coração. É a maneira como o Senhor vai aquecer você. Quem está comigo, diga amém. Quantos recebem essa palavra? Uma palavra simples. Eu estou abrindo aqui uma série que eu vou falar bastante sobre avivamento. E eu termino por onde comecei. Falar de avivamento, a gente quase não encontra palavras. A gente pode explicar e tudo. Mas a melhor coisa é quando você vive o avivamento, que você nem consegue explicar o que está acontecendo. Mas os ímpios estão sendo salvos. Você nem consegue explicar o que está acontecendo. Mas os corpos doentes estão sendo curados. Você nem consegue explicar o que está acontecendo, mas a sua família é outra família a partir do avivamento. Você não sabe nem explicar o que está acontecendo, mas a igreja, o louvor, as ofertas, o evangelismo, tudo mudou, porque, não sei, é avivamento, glória a Deus. Então nós diríamos, avivamento é quando o Espírito Santo tem liberdade de agir em nós, é quando o Espírito Santo tem liberdade de fluir através de nós, trazendo os céus para a terra, glorificando a obra de Cristo na cruz. O avivamento é quando Deus nos torna vivos o suficiente para morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Avivamento é quando nós realmente expressamos alegria, júbilo, contentamento, alegria, satisfação de estar na presença de Deus. Não se explica, se vive. Se vive. Eu gostaria que, eu estou falando pelo Espírito, ouça, que essa sua forma de falar assim, eu estou tão frio, eu estou tão desanimado,
Ai, eu estou tão para baixo. Eu estou tão sem força. Ai, eu estou tão assim, sem entusiasmo. Não fosse mais tão leviano como está sendo. Não, não pode ser assim não. Você não serve um saco de batata, cara. Você não serve um Deus morto. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus presente. Você serve o Deus que está agora exatamente dentro de você. Aleluia. Você serve um Deus que quando você clama, Ele ouve. A sua mão não está fechada, o seu braço não está encolhido. O nome dele é Emanuel. Ei, você não pode mais falar com tanta frivolidade. Ah, eu estou tão abatido, eu estou tão para baixo. Não. Você tem que falar, meu Deus, essa não é a vida que Ele preparou para mim. Isso não foi o que Ele escolheu para a minha vida. Eu sou um incendiário, eu sou um tição tirado do fogo. Eu sou um homem, uma mulher apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado pela obra do Espírito Santo. Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia! Aleluia! Até que, siga o conselho de Jesus, fique em Jerusalém, até que, não largue, Senhor, não te solta, eu vou jejuar, eu me lembro uma vez que eu estava jejuando, todo foi Deus, ou Senhor, me dá o que eu estou pedindo, eu vou morrer de tanto jejuar, mas não largo, porque eu não estou pedindo para esbanjar, eu não estou pedindo para minha própria glória, eu estou clamando por uma mudança profunda na minha vida, uma mudança profunda no meu ministério, uma mudança profunda na minha forma de me relacionar com você. Tira de mim a religiosidade, as incoerências, tira de mim a carnalidade, tira de mim, Senhor, tudo o que não deixa a sua glória resplandecer. Não é possível que Deus não vá te ouvir. Não é possível que Deus não vá te atender. Não é possível que você sairá o mesmo homem desses ambientes dia após dia, semana após semana, meses após meses. Clame até que eu sinto o Espírito Santo batendo nisso. Eu vou dizer pela terceira vez: não é normal você ficar vivendo esse mundo abatido que você está vivendo. Não é normal você continuar vivendo essa fé fraca, anêmica. Não é normal você está tão distante de Deus ao ponto de parecer que Ele está anos-luz de você. Não é normal. Essa não é a vida que Ele preparou para você. Isso não vem do Senhor. Isso está incrustado na sua carne. Isso está revelando a sua falta de busca. Isso está revelando uma falta de avivamento. Mas eu digo, isso pode ser revertido. Pode ser revertido, porque Deus não apaga o pavio que fumega. Está fumegando ainda aí, está fumegando ainda, está meio devagar, mas está fumegando. Ele vai pôr fogo nesse pavio. Ele não esmiuça a cana quebrada, Ele restaura. A vida te abateu, circunstâncias aconteceram, é fato, mas Deus vai te levantar. Escute o que eu estou te falando. O avivamento tem esse poder de restaurar o padrão de Deus em nós, na nossa casa, em busca de um avivamento saudável, em busca de um avivamento pleno, em busca de um avivamento sustentável. Quem está comigo, diga amém. Quem quer começar mais intensamente essa busca, fique em pé no seu lugar.